Vamos lá, gente, para mais um Papo de Avanço. Boa noite, vamos chegando. Muito bom receber todos vocês. Hoje vamos falar sobre atividade, né? A importância da atividade física para a reabilitação de comorbidades. Aê, Boa noite. maravilha! Boa noite! Como é que você tá? Tá tudo em paz? Tudo bem, tranquilo. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Eu estava falando um pouco antes de você entrar sobre a questão da importância, né, de atividade física, da gente fazer atividade física, tendo comorbidade ou não, que é o meu caso. Eu não tenho nenhuma comorbidade, porém tenho um entendimento da necessidade, porém não faço, né? Acontece muitas vezes. Então essa live aqui não só serve para a gente tirar todas as dúvidas, como também para tentar fazer com que as pessoas, assim como eu, um pouco sedentária, comecem a praticar atividade física para qualidade da sua saúde, né? Então, falando sobre isso, eu vou me apresentar. Gente, eu me chamo Camila Montenegro, já falei bastante, mas me chamo Camila Montenegro, tá? Sou CEO da Manga de Vez. E, Léo, se apresente um pouco, fale um pouco sobre você, sobre como você trabalha, de que forma trabalha, enfim. A live é sua. Meu nome é Leonardo Brandão, certo? Leonardo Mendonça Brandão Oliveira. Eu já trabalho na área há mais de 16 anos, apesar de ser novo. Tenho três formações, tenho a formação em Educação Física e estou terminando minha terceira pós. E essa terceira pós é justamente um pouco mais ainda do que eu trabalho, que é grupos especiais, certo? E reabilitação ortopédicas. Que nessa parte a gente vai tratar um pouquinho de diabetes, hipertensão e comorbidades, que a gente vai ver que é um pouquinho de somatórias de algumas doenças, não uma só, certo? Já trabalho com a área de reabilitação há um bom tempo, já estagiei no SARA, trabalhei no SARA, já trabalhei em CAPS, as academias que eu sempre trabalhei, trabalhavam com reabilitações cardíacas, diabetes, patologias, doenças crônicas, cardiovasculares, respiratórias e etc., certo? Então, assim, pelo pouco do conhecimento que eu tenho, e que eu costumo dizer, quem sabe tudo sabe pouco, então a gente está em evolução o tempo todo, principalmente na área de saúde, que a cada dia está aparecendo novas coisas. Quem ia pensar que ia ter uma pandemia dessa? Então, todas as áreas, principalmente na área de saúde, teve que se reinventar, certo? Como atender esse público, coisas que eram coisas novas, respirações novas, tanto que até a parte da educação física foi acrescentada e ganhou um novo espaço, que era a região hospitalar, que estava crescendo, mas devagar. A partir desse momento que teve a pandemia, houve a necessidade de, depois que o pessoal saía dos hospitais, da fisioterapia, mas mesmo eles tendo alta, eles tinham alguma patologia ainda, alguma doença relacionada, algumas dores, algum problema respiratório, algumas pessoas com arritmia, outros problemas de humor, estresse, depressão, e assim coisas que a gente vai tratar aqui. Então, assim, pela gama e o trabalho que eu já tive, eu acho que a gente vai conseguir ter uma conversa legal. Ah, sem dúvida, tenho certeza disso. Então, para a gente iniciar, vamos falar logo sobre o termo comorbidade. O que é comorbidade, né? E o que atividade física traz de benefício à vida de qualquer pessoa, com ou sem comorbidade? Assim, ó, primeiramente, como você tinha falado no início, eu estou começando a praticar pilates. Eu costumo dizer que toda atividade física é essencial ao corpo humano. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, certo? Ele foi feito para se movimentar. Qualquer máquina, coisa que nosso corpo não é uma máquina, porque a gente pensa em uma máquina não, ela precisa de comando, nosso corpo pensa por si só, mas qualquer máquina, ela precisa de manutenção. Qual é essa manutenção do nosso organismo? A alimentação e o treino. Qual é o treino? Você pode ter uma gama. Você tem que escolher algo que seja benéfico a você. Coisa que você goste de fazer. Você entendeu? Léo, mas precisa fazer a musculação, precisa um treinamento resistido? Tem várias formas de fazer o treinamento resistido. Não necessariamente tem que ser só na musculação. Você entendeu? Estudos mostram que a musculação, em termos de treinamento resistido, ela é mais rápida. Mas, se a sua parte é só saúde, é qualidade de vida, qualquer outra atividade ajuda. Hidroginástica, aula de ginástica, natação, futebol.
Só tomar cuidado com os esportes de contato. Que esses a gente não pode, não pode evitar. Então, o exercício físico ele promove vários benefícios. Promove prevenção de doenças, certo? Hipertensão, você fazendo atividade física, você consegue controlar o nível de pressão arterial, frequência cardíaca, troca de gases respiratórios. Isso ajuda na manutenção e, a longo prazo, você se cansar menos, conseguir dormir mais. Melhora o humor por causa da liberação de hormônios. Não vou entrar em nomes específicos, mas hormônios são liberados que ajudam a prevenir doenças do estresse, da depressão, do humor, você entendeu? A qualidade de vida vem como? Pô, imagina você subir uma ladeira e não conseguir. Você começar a arrumar sua casa e ter que parar 10 vezes. Coisa que você podia fazer de uma vez só, menos de uma hora. Você entendeu? Que a qualidade de vida, né, ela decai. Isso. Você entendeu? Então, o exercício físico, ele é necessário nessas horas. Melhora o sono, certo? Sem o sono, a gente não se recupera. A gente vai falar mais à frente sobre o descanso. Vocês vão ver a necessidade do sono. Você entendeu? A alimentação é sempre alinhado. Quando você começa uma atividade física, você começa uma alimentação. Então, os dois juntos é um prato cheio para melhorar da qualidade de vida, você entendeu? Novas habilidades. Você conseguir agachar sem sentir uma dor nas costas. Você conseguir locomover sem necessidade de pegar um elevador, o elevador tá parado. Não gosta de ficar com dor de nada, né? Então, assim, já começa por aí. É uma atividade física não é somente para tratamento, é de prevenção, né? Para você se prevenir e sentir essas possíveis dores futuramente. Só explicar aqui, Ninoca, o que é esporte de contato. Exemplo, futebol. É aquele esporte, não é isso, Léo? É aquele esporte que tem mais de uma pessoa, ou seja, tem aquele perigo de se esbarrar, de ter algum tipo de acidente, né? Isso. Assim, foi perguntado também aqui quanto é indicado fazer por dia. A indicação do órgão mundial de saúde é que você faça 150 minutos semanais, certo? Como é que você vai fazer isso? Pode ser 20 minutos diários, como pode ser 3, 4 dias na semana e você acompanha esses 150 minutos. Você entendeu? Sim. Então, como é que você vai utilizar? Depende da sua rotina. Você entendeu? Você fazer um médico plantonista, você acha que ele vai ter condições ainda naquele dia ir para a academia? Alguns fazem. Precisa de descanso, né? Como é que você vai fazer um exercício sem se descansar? Alguns até fazem. E no outro dia descansa. Ele pode aproveitar como aquele dia de estresse e outro dia de descanso. É um mecanismo, pode ser pensado desse jeito. Você entendeu? Mas ele também pode, o dia que ele trabalha, ser o descanso dele e no outro dia ele treinar. Dá um tempo maior. Aí vai ser, como eu estou dizendo, vai ser baseado no dia a dia da pessoa, no horário que a pessoa pode. Ou, por exemplo, as atividades hoje noturnas, que está muito acontecendo nas capitais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, está começando aqui em Salvador, tem um pouquinho de risco. Por quê? É o sono, que a gente vai ver depois. Então, e outra, ele recomenda 20 minutos diários ou 150 minutos para manutenção da saúde. Para você sair da zona de sedentarismo. Você entendeu? Isso não quer dizer que vai tratar alguma coisa, não. Isso. Habilitado para passar o exercício, ou como se vai ser musculação, se vai ser natação, o que é que precisa, né, para se reabilitar. Muita gente fala assim, você vai fazer os seus exames, certo? Para descobrir o que é que você tem, certo? Quem vai fazer isso é o médico, certo? Trazendo ele, a gente tem como fazer uma avaliação prévia. Não necessariamente uma pessoa que é bastante saudável, não necessariamente ele vai passar diretamente pelo médico. Se a gente for minucioso o órgão mundial de saúde, tem alguns fatos que a gente pode acelerar. Só que o indicado mesmo, principalmente no Brasil, que a gente não tem uma saúde, uma cultura ainda de muito exercício, se você for ver pelo IBGE, Salvador, uma das 3 principais capitais do mundo, tem 37% e 40% de pessoas praticantes de exercício
pelo menos 3 vezes na semana. Sim. É muito pouco. É muito pouco. Você entendeu? Sim. A gente vai aqui pro lado, Aracaju, menos de 300 quilômetros. Chega a quase 50%. E não é nenhuma capital como Salvador. Você entendeu? Sim. Se a gente for para São Paulo, Rio de Janeiro, chega próximo a 60, que são os melhores capitais em termos de atividade física. Sim. Rio de Janeiro ainda é melhor, mas muito também por causa da cultura de lá. Você Sim. entendeu? Não é nem prevenção de doença, nem saúde, qualidade de vida. É mais a parte estética. Só que a parte estética, ela traz também a qualidade de vida. Por quê? Se você se ver bem, você se sente bem. Se você vê bem, você vai continuar praticando atividade física e se alimentando bem. Então, uma coisa traz a outra. Você entendeu? Muitas pessoas utilizam esse artifício, né? Você vê na live, tem algumas pessoas dizendo, eu tô obesa. Então, assim, ninguém fala, eu tô precisando me exercitar para cuidar da minha saúde. Isso. Né? Eles ligam diretamente à parte estética para cuidar da parte do que está vendo, né? O que te agrada. Porque, assim, o fato de ser obeso, se ser magro, isso não quer dizer que tem saúde ou deixa de ter saúde. Às vezes uma pessoa... E acontece muito a falsa magra. Uma pessoa que tem, aparentemente, esteticamente fina, que a gente na área da saúde chama de ectomorfo, pessoas que têm dificuldade de ganhar peso, certo? Ela aparentemente está magra, mas quando faz o exame, a biopedância ou algo do gênero, o colesterol pode estar alto, o lipídio, o triglicerídeo, o mercúrio e outras coisas que pode ser diminuído com a atividade física. E Você pessoas entendeu? que podem estar obesas não, gordinhas, porque obesa é a forma de falar, né? Não. Porque a obesidade já é uma comorbidade. Hoje a gente pode falar de obesidade. Hoje a gente pode falar de obesidade. Quando a gente fala de estar gordinho, às vezes esse gordinho que você acha que é gordinho, está completamente cheio de saúde. Isso, saudável. O contrário do corpo que você almeja. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não, esteticamente... Sobre, Léo, quem é obeso com diabetes e fica em casa, tem exercícios eficazes para a perda de peso, tipo 20 minutos por dia? Depende. Mas assim, ó. Tem exercício que você pode ser feito em casa, que ajuda na queima de gordura, certo? Você diminuindo o seu peso e exercitando, você consegue liberar os hormônios que ajudam no controle da diabetes. Produção de insulina, o controle de peso, ajuda também, certo? Junto com, como eu falei do início, alimentação e treino, tá? Principalmente diabético, você entendeu? Para ele conseguir treinar um pouco mais pesado, ele vai ter que estar com a alimentação adequada, equilibrada, para conseguir fazer isso. Quando ele consegue treinar mais pesado, ele consegue induzir mais insulina no organismo. Isso faz com que a glicose dele caia. Você entendeu? Entendi. Tem estudos que ainda mostram que pessoas que têm diabetes podem até fazer mais vezes ao dia, porque vai conseguir controlar um pouco o peso mais. Você entendeu? Porque ele vai ter um gasto calórico e a diabetes está correlacionada à alimentação. E normalmente a alimentação relacionada ao exercício físico. Você entendeu? Sim. Porque normalmente pessoas que têm diabetes ou é congênita, nasceu, ou adquiriu, ou é uma má formação de algum, não vou dizer assim, algum órgão, mas algum processo inflamatório no seu organismo. Você entendeu? Sim. Que a gente vai ver na frente que o exercício, ele causa processos inflamatórios e que ajuda a recuperar também. Certo? Pronto. Aí vamos ao seguinte, tem duas só para você. Falar um pouquinho de comorbidade, rapidinho. Isso, era isso que eu ia termo. falar. Falar um pouco de comorbidade, dar alguns exemplos para que as pessoas consigam exemplificar, né? Conseguir visualizar de uma forma mais rápida e prática. Ó, a palavra comorbidade vem do latino, certo? O cum significa correlação e companhia, certo? E o morbidade vem do morbus, que é do latino também, que é correlacionado ao estado de patologia e doença, certo? Então, comorbidade é um estado onde a pessoa tem patologia ou doença. Só que para ser comorbidade, você precisa ter 2 ou mais doenças ou patologias, certo? Então, vamos lá.
Uma pessoa chega lá com diabetes, é comorbidade? Só for diabetes, não. Certo? Ele é diabético e hipertenso, ele é comorbidade. Ele é diabético e tem asma, é comorbidade. Você entendeu? Ele é hipertenso e tem algum problema de varizes, ou lapro, ou algum outro dos gêneros, que são o que é lapro, são doenças correlacionadas às veias, ao sangue, certo? Então, eles são considerados comorbidades. É isso que eu estou dizendo, tem que ter duas ou mais. A pergunta agora, por exemplo, é diabético e tem problema de circulação, é comorbidade? Se for circulação pura, não. Porque ela além de comorbidade, pode ser considerada até comorbidade, mas não utilização de comorbidade grave. Para você, por exemplo, tomar vacina, tem um grau de comorbidade. Sim. Entendeu? Então não adianta ser só comorbidades. Porque entra como comorbidade, mas é leve demais. Então acaba não sendo considerado também. Você entendeu? Ele é e não é. Entendeu? Voltou. Ele acaba sendo comorbidade e não sendo. Por quê? Precisa ter um grau de influência. Vou dar exemplo. Existe diabético psicológico. Quando tem uma crise psicológica, o corpo induz o aumento da insulina, o aumento da glicose acumulada no sangue. Só que se ele tiver com a saúde intacta, não tiver com nada, não é considerado diabético. Se ele for fazer o exame, não é considerado diabético. Você entendeu? O estresse, o período que ele está em estresse, ele é considerado, se ele tiver diabético e estresse, é comorbidade. Certo? Agora tem que ter o CID do estresse. Tem que ter a indicação médica do estresse. Porque não adianta ele chegar, imagina, chega lá todo mundo, eu estou estressado do trabalho. Não vai adiantar. Você entendeu? Então, mas pode acontecer. Eu estou estressado. Tenho diabetes. É uma comorbidade. Fala muito sobre a questão do estresse e a questão da depressão também, né? Ansiedade. Sempre juntos. Sempre juntos. A ansiedade acontece o céu. Depressão, ansiedade e... como é que se fala? Depressão, ansiedade e... Agora me fugiu o nome da palavra agora. Mas depressão, questões psicológicas, né? Questões psicológicas. Em alta hoje em dia, né? Por conta da pandemia também. Antes já existia muito, já estava em crescente nessa questão da ansiedade, essa questão da depressão. E nesse período que a gente está de pandemia, de quarentena, esse índice tem aumentado, né? Então acaba que... Aumentou por quê? A gente... esse lado, né? Claro. A gente já via subindo, se você reparar, de 2005 a 2010, teve um aumento muito grande da importância do psicólogo também, justamente por causa disso. A gente está cada dia trabalhando mais, então gera mais estresse. Cada dia a gente recebe menos. Então, para manter uma família que nem a gente mantinha antigamente, é muito difícil. Isso gera estresse. Cada vez mais difícil. Isso. Então, essas coisas já tinham correlação aumentada à parte psicológica. Agora, imagine você, tá com esse ganho aumentando e agora você tá preso em casa. Não consegue nem sair para ganhar mais ainda, você não quantidade pequena. Tirar, né, o estresse. Não tem dinheiro para sair, não pode sair porque está enjaulado em casa. Você entendeu? Então aumentou tudo. Aí agravou-se. Você cada vez mais. Agravou-se muito. E a gente vai falar mais para frente, uma das pessoas que mais tem alta hoje em hospitais, certo? Principalmente nos hospitais de São Paulo, onde eles estão trabalhando muito com educadores físicos em atividades, mais do que aqui em Salvador, que deveria estar trabalhando, né? A academia se tornar essencial e etc., que eu acho que é importante também. Os educadores ainda hoje não tomaram vacinas, um descaso. Eu não vou querer entrar nesse assunto aqui, mas a importância, a gente vê que as pessoas que saem, têm alta desses hospitais, normalmente a indicação é continuar com a atividade ou com o fisioterapeuta ou com o educador físico, dependendo do grau que ele esteja, e o acompanhamento psicológico. Porque notou-se que todos, de 90% para cima, tinham algum problema psicológico.
Porque o coronavírus, Ativa o Covid-19, sistema nervoso, né? e isso afeta o sistema nervoso. Isso já induz, só de afetar já induz, você entendeu? Mais um motivo da atividade ser essencial. Quando a gente fala, você entrou num fator muito importante, o sistema nervoso central. Quem controla qualquer músculo é ele. Travou um pouco. Você entendeu? Voltou. Tá ouvindo? Pronto. Voltou, agora tô. Você entendeu? Então, qualquer atividade, qualquer músculo que você vai movimentar, quem faz isso é o nosso cérebro. Você entendeu? Então, antigamente se dizia cabeça forte, corpo fraco. Músculo forte, cabeça fraca. Isso é a pior mentira que existe. Se o corpo está forte, a mente está forte. Já diz os especialistas, né? Corpo sã, mente sã. Você entendeu? Não adianta ter... Júlio Batista, até o bilionário, né? Falou esses dias em uma entrevista dele sobre isso. Não adianta você ter uma cabeça perfeita e o seu corpo com pouca saúde. Porque você não consegue executar os trabalhos que você quer. Você entendeu? É a mesma coisa, né? Quando a gente vai ficando velho, o corpo vai perdendo a rigidez, vamos supor, né? Então, assim, por isso que às vezes os idosos tendem a cair um pouco mais, porque a cabeça permanece em crescimento, né? Que é continuar fazendo as mesmas coisas que faria quando era novo, jovem, e aí acaba caindo, acaba cometendo, né? Essas questões justamente por conta disso, né? Então, muito assim, bem. A gente consegue visualizar também essa questão, né? Que idade do paciente interfere. O objetivo, se é tratamento, se é prevenção, se é por estética, o que é, né? Tem a questão também dos tipos de doença. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente decidir. Sempre. Para você decidir a frequência dos exercícios. Mas para qualquer pessoa. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão de quais são os exercícios mais instruídos, não, mais indicados para comorbidades. Vamos dar um exemplo. Bora pegar 2 exemplos. Você dá 2 exemplos que você quer de comorbidade, pode escolher. E da questão de perda de peso ou ganho de peso. Então, assim, tem a ver com frequência e tem a ver com tipo de exercício, não é isso? Isso. Ó, não só para comorbidade, mas para qualquer pessoa que vai começar uma atividade física, ela precisa ter um processo, tipo uma anamnese, para você saber o que ela tem e o que você pode aproveitar dela. Qual o grau de flexibilidade, qual o grau de respiração. Você fazer um teste físico com ele, que a gente, até na musculação, a gente chama de um RM, teste cardio, para saber o quanto você vai periodizar, quanto ele precisa melhorar, quanto ele precisa evoluir, onde eu vou evoluir, qual parte preciso trabalhar mais do que outra. Você entendeu? Então, você precisa de uma anamnese. Quando se trata de patologia ou doença, essa anamnese tem que ser mais detalhada. Você entendeu? Como eu estava falando. Uma pessoa saudável, você vai perguntar ela, se alimentou? Se alimentou. Se uma pessoa diabética, você se alimentou que horas? Tem menos de 1 hora? O que é que você se alimentou? Para saber se tem energia, se não tem, se tem glicose. Aí vai avaliar. Com pessoas de diabetes, você tem que avaliar qual o grau de glicose que ela está. Se tiver abaixo de um certo nível, você não pode nem treinar. Você entendeu? Porque com a atividade física vai descer mais. Então, se ela já está abaixo, nem comece. A mesma coisa, a pressão. Se a pressão estiver alta, você vai botar a pessoa para fazer exercício? Não vai, ela vai elevar. Você entendeu? Agora, a tendência... impacto no meio do exercício vai ser... Isso, mas pode ser controlado. Tem estudos... Assim, ó, dependendo de profissional para profissional. Se o profissional que trabalha com reabilitação, ele pode até conseguir trabalhar. Porque tem estudos que mostram que quando você começa a pessoa pode estar com a pressão alta. 16/9. Sim. Em alguns lugares já dizem que não pode treinar. Os estudos mais recentes mostram que se pode até treinar até esse período aí. Porque a tendência é que ele eleve um pouquinho, mas no período de descanso ele caia. Então você pode, no final, estar controlando a pressão daquela pessoa. Entendeu? Agora, como é que vai fazer isso? Tem que saber quais são os exercícios que vai ser passado e qual, como eu estou falando, depois de saber qual o grau de condicionamento físico dele, tudo, aí você vai conseguir direcionar o tal exercício. Você mandou escolher 2 exercícios, ó. Como eu falei no início. Para nenhuma pessoa
necessita indicação. Você pode fazer esse ou não pode fazer isso. Certo? Quem gosta de fazer muito esse, isso são médicos. Por exemplo, o pessoal tem um problema de coluna. Ah, você não pode fazer musculação. Pode. Deve Agora, até, para até enrijecer o músculo e prevenir... Mas se você for para vários ortopedistas de coluna, eles retiram musculação. Você entendeu? Não, musculação você não pode. Por quê? Eles pensam que diretamente a gente vai colocar uma carga direcionada na coluna, então pode agravar. Mas se for um profissional que trabalha com isso, isso, você entendeu? É a mesma coisa. Você vai no médico, você está com um problema de coração, você vai no clínico, ele vai te recomendar um cardiologista. Se a pessoa tem um problema, uma patologia, ele vai procurar educador físico. Se ele não sabe trabalhar com isso, ele vai indicar um outro profissional, ou ele vai até estudar aquilo ali para poder tratar. Sim. Você entendeu? Mas ele tem que ser apto a isso. Você entendeu? Eu costumo dizer que assim, toda academia sempre vai ter algum profissional, principalmente, eu sou formado, eu não falei no início, em biomecânica, pilates e especialização em métodos avançados de pilates. E, como eu falei, estou terminando minha terceira pós em grupos especiais, que é justamente isso. Diabetes, cardiopatas, hipertensos, obesos, patologias, que a pós só fala sobre isso. Certo? Sim. Então, assim, pessoas, assim, indicação de exercício, como eu falei, não há. Qual é a indicação? Você vai fazer o teste, você vai fazer o teste físico com ele e você vai dizer, tal exercício você pode, tal exercício você não pode. Você entendeu? Do mesmo jeito que a musculação não deve sobrecarregar, vamos voltar para a coluna. A coluna, no pilates também pode forçar a coluna. Depende do exercício. Isso. Quer dizer que o pilates é ruim para aquela pessoa? Não. Você entendeu? É a mesma coisa com a musculação. Qualquer coisa que a gente faça sem orientação, sem o conhecimento, pode ser maléfico, né? Então, não tem uma corridinha com o tipo de modalidade escolhida para poder tratar aquilo. E sim com um profissional que você deve contratar para cuidar de você e não fazer por conta própria, né? Justamente. Você entendeu? É esse o ponto que eu quero chegar. Você saber qual profissional procurar. Você entendeu? A educação física está crescendo muito. Se você pegar a história, um pouquinho da história da educação física, muita gente não sabe. A fisioterapia surgiu de uma das matérias da educação física. Entendeu? Só que por que houve essa divisão? Os educadores físicos ficou com a parte de preparação e o fisioterapeuta ficou com a parte de reabilitação. Você entendeu? Porque começou a ter muita patologia. Muita doença. Então, houve essa necessidade de separar. Só que aí, de 2000 para cá, quem é que não tem alguma patologia? Quebrou um pé, tem algum problema de coluna, senta de mau jeito, trabalha com o computador e tem um alé. Você mesmo teve. Você entendeu? Então, houve a necessidade do educador físico voltar a trabalhar um pouquinho com reabilitação. A pandemia, como eu falei, nós tivemos que voltar a estudar um pouquinho mais. Até os médicos. Sim. Quantos médicos a gente ouviu falar? Pô, eu não trabalho com a parte clínica já tem um tempão, com a parte respiratória um tempão, mas que teve que todo mundo ir. Você entendeu? Então ele teve que voltar a estudar aquela parte. Você entendeu? Sim. Que é aquela história. Nosso corpo, ele é o que você faz. Certo? Você estudou, você passou de ano, primeiro, segundo, terceiro ano. Sim. Você lembra de tudo? Estudo todos os dias. Eu estudo todos os dias. Não, de tudo que você estudou. Não, estudei, não. Tudo que eu já estudei, eu não volto a estudar. Só quando a gente necessita para alguma coisa. Porque quando você aprende... Isso, mas é justamente eles também. O conteúdo você já tem. Então você realmente não fica estudando sobre aquela mesma coisa várias vezes. Mas você vai se reciclando conforme a necessidade for aparecendo. Não é isso? Isso. A mesma coisa, eu costumo dizer. É isso que eu quero dizer. A mesma coisa acontece com nossos músculos, nosso corpo. Chama especificidade. Uma pessoa que nada, ele tem condicionamento físico, qualidade de vida? Tem. Sim. Se você botar para ele jogar uma bola no final de semana, ele vai ficar quebrado. Sim. Você entendeu? Ele vai ficar dolorido, porque o corpo dele não está acostumado àquela atividade que ele estava fazendo. Você entendeu? Se você pegar uma pessoa que faz as modas de hoje em dia, Mahamudra, crossfit, e você bota na musculação, ela vai sentir também.
Do mesmo jeito que se você pegar uma pessoa que faz pilates, musculação e botar em outras atividades, ela vai sentir também. Mas esse sentir é diminuído porque ela já faz atividade. Uma Então, pessoa aquela que não... famosa dorzinha, né, das pessoas que começam a fazer exercício, no outro dia tá quebrado. Isso E é porque assim, todo exercício... é quando você muda o exercício, você começa a fazer um novo, né? Isso. É porque assim, é como eu estava explicando, o seu corpo trabalha a especificidade. Ele vai trabalhar de acordo com o que ele está sendo utilizado. Sim. Certo? A coluna, o joelho, os ombros, tudo isso. Entendeu? Sim. Sim. A mesma coisa, se você pega um cara aqui, um carteiro, anda o dia todo, o cara não tem condicionamento físico? Tem. Se você botar para ele pegar um pezinho, ele vai ficar dolorido. Você entendeu? Porque não são os músculos que ele utiliza. Isso. Todos os dias ele utiliza outros, entendi. Você entendeu? Agora, quando se trata de qualidade de vida, você tem que ver outras funções. Parte respiratória, cardio, essa parte que você necessita. Você entendeu? Dar um pouquinho de ênfase. Você entendeu? Mudar um pouquinho do trabalho que ele... Se ele já faz isso, você vai continuar trabalhando isso na academia? Não. Ou no estúdio de pilates, ou no crossfit? Ele já faz isso todo dia. Entendeu? Você vai dar um estímulo novo a ele. Pegando esse gancho, eu queria saber, sobre o que a gente fala muito, escuta muito, sobre o músculo precisa respirar, né? Precisa descansar. A minha pergunta é, isso é mito ou é real? Não, necessita. Precisa ser descansado. E o excesso de exercício, né? Isso gera também problemas. Óbvio que eu sei que tudo em excesso é ruim. Porém, na questão do exercício, é bom a gente salientar, né? Porque muita gente, com a parte estética, né? Eles querem cada vez mais se exercitar para conseguir alcançar aquele resultado. E esse extrapolar da quantidade de exercício traz algum malefício? Sim. Assim, ó, os estudos mais novos mostram que cada dia mais a gente precisa trabalhar com treinamentos mais intensivos e menos longos. Certo? Sim. Justamente porque causa um processo inflamatório e você vai ter um período maior de descanso. Sim. O músculo não se desenvolve durante a atividade física. Ele se desenvolve no descanso. Você pode até treinar todos os dias. Não pode ser o mesmo grupo muscular todos os dias. E se for o mesmo, que tem o chamado treinamento bulk. Se for o treinamento bulk, que é o treinamento que você faz todos os dias, todos os grupos musculares, você tem que moldar a quantidade de exercício que você vai trabalhar todo dia. Para conseguir, no final a gente chama do macrociclo, certo? Que é a quantidade maior de exercícios. Tem a diária, o semanal, que é o ciclo, tem o mesociclo, que é o mês, e o macrociclo, que é um período que você vai trabalhar com aquele cliente ou seu aluno, certo? No final do macrociclo, você consiga recuperar ele. Você entendeu? Porque, vamos lá, a pessoa tem uma patologia, você vai fortalecer o joelho dele, uma contramalácia, quase toda mulher tem. Salto, justo, o quadril é mais largo, o joelho é voltado um pouquinho mais para dentro, e quase toda mulher tem uma contramaláciazinha, certo? Então, um grau é perigoso? Não. Tá doendo? Tem que tratar, certo? Trata. Na musculação é rapidíssimo. Menos de 2 meses você já trata um joelho Então, desse. depois daqui, eu vou ter que marcar uma consulta com você, porque eu tô sentindo dor no joelho. E não sei o que é. Tô fazendo pilates, mas enfim, no final, depois a gente conversa. Pronto, mas então, pode deixar. Resumindo, você está querendo me dizer que, sim, o músculo precisa descansar, justamente pelo fato de que quando a gente faz o exercício, mas não naquele momento do exercício, a gente não está tendo resultado. A gente tem o resultado no descanso. Não, calma. Ele está tendo resultado. Ele está tendo resultado. Ele está causando um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele vai causar microlesões. Durante o descanso, os nutrientes se acoplam, os hormônios se recuperam, o corpo entra em descanso, que é chamado de hibernação, e ele aumenta o resultado. Ele precisa perder esse processo inflamatório. Se não houver o inflamatório, você não tem o melhor resultado. Entendeu? Isso. Então, aquela história. Você precisa promover o processo inflamatório e precisa do descanso. É um junto com o outro. Não adianta só o processo inflamatório, que muitas pessoas pensam. Entendeu? Sim. A mesma coisa. A alimentação. Uma lesão, né? Se ficar nesse processo. É isso. Esse processo inflamatório pode, além de lesão, doenças também.
relacionada à secreção hormonais, problema de fígado, você entendeu? Problema na tireoide pode causar também, você entendeu? Problemas respiratórios, porque você está forçando seu oxigenação o tempo todo. Sim. E emagrecimento acontece muito através da troca de gases. É um processo onde acontece mais emagrecimento na troca de gases. Por isso também a necessidade de quem quer emagrecer ter o gasto calórico, você entendeu? Quanto mais troca de gases, maior a queima de gordura, você entendeu? Não necessariamente é o batimento cardíaco, como muita pessoa pensa. O batimento cardíaco é uma correlação com a respiração. Então, se você não tem um medidor respiratório, você vai ver o batimento cardíaco. Tem que sempre se basear por algum processo. Na área de saúde não pode ser achismo, como muita pessoa fala. Eu sei os exercícios. Beleza, você sabe. Para que serve? É uma outra história. Você entendeu? É a mesma coisa. Jogos e brincadeiras. Todo mundo sabe jogos e brincadeiras. Agora, esse jogo e brincadeira melhora o quê? Só quem estudou para saber vai entender um pouquinho disso. Parte cognitiva, melhora de habilidade. Não vai ter qualquer que saber. coisa, como você mesmo disse, né? Todos os exercícios podem funcionar para uns, como podem funcionar para outros, né? Outros não. Isso. Então, assim, para quem é que tem esse feeling, esse estudo para saber quais são os exercícios necessários para cada um? Quem estudou é isso. Profissional de educação física, né? Às vezes até sabe fazer aquele exercício, mas a gente não sabe se aquele exercício é benéfico para a gente. Então, eu acho que esse é o ponto maior para a necessidade das pessoas de contratarem, de irem atrás desses profissionais, né? Porque às vezes a gente vai para academia. Na academia tem os coordenadores, tem as pessoas que estão ali disponíveis. Às vezes tem vergonha de perguntar, vergonha de chamar. Até o fato de você ele passa ali o exercício para você. Mas o fato da forma com que você vai fazer aquele exercício também conta. Não adianta você simplesmente sentar na máquina e achar que está fazendo alguma coisa. Você está fazendo um negócio assim, mas seu ombro não está, né? A escápula não está. Enfim, então tem que estar tudo no formato correto para fazer o exercício da maneira correta para ter o resultado correto. Então, não é somente dizer qual é o exercício para ser feito, e sim a forma como esse exercício tem que ser feito. Não é isso? Assim, ó, é um pouquinho mais complexo do que isso, certo? Por exemplo, se você for pela Organização Mundial de Saúde, só de você estar fazendo exercício, independente se for uma carga moderada e você não estiver prejudicando, tá excelente. Sim. Agora você pode potencializar esse resultado. Você pode ter a melhora, se você faz um exercício sem orientação, que ele vai melhorar daqui a 6 meses. Com a orientação certa, pode durar 1 mês ou 2. Foi como eu te falei, uma condromalácia na musculação você trata em menos de 2 meses. Depende do grau. Aí eu tenho que analisar. Mas se você fizer entendeu? um exercício... Desculpa te interromper. Se a gente fizer um exercício e não fizer da forma correta, a execução dela... Mas você falou de aparelho. O aparelho normalmente é guiado. Você falou de aparelho. Você entendeu? O aparelho normalmente é guiado. Então você sentou e fez, é muito difícil. Eu não sei se você quer fazer uma coisa absurda, mas é muito difícil você sentar no aparelho e não executar ele corretamente. Você entendeu? Você vai sentar no aparelho, um aparelho de desenvolvimento. Atômico, né? E isso, ele é projetado para isso. Você entendeu? Sim. E hoje em dia, como as academias são cada dia mais inteligentes, os aparelhos, se você for ver, cada dia está sendo mais fácil de utilização. Ou com vídeos, ou com chamadas, ou com tempos, quantidade. Ele até conta para você. Você entendeu? Tem aparelhos tão modernos hoje em dia que você não precisa nem botar carga. Você senta, começa a executar, ele sabe quanto você gera de carga e ele aumenta automaticamente. Você entendeu? Através da tensão. A gente já utilizava isso em reabilitação, está começando a utilizar isso na parte de preparação também. Você entendeu? Algumas academias... Aqui em Salvador, você conhece uma que tem, certo? Para você ver. Então, a gente está em um processo, como eu estava falando nisso, de evolução. Sim. Você entendeu? A educação física, assim, começou a ter uma melhora de 2000 para cá. Você entendeu? E se você for ver, é um pouquinho politicagem. Você entendeu? A gente pode entrar na história... Tanto a nutrição como a educação física ganhou esse boom por causa um pouquinho dessa politicagem. Por quê? Só entrando, que também tem a ver com humanidade. Antigamente os políticos davam remédios, davam UPAs, davam essas coisas. Então era mais fácil ele mostrando, tô dando isso, eu quero volta. Sim. Só que isso traz gasto. Certo?
São quantos remédios o governo dá de graça à população? Para a população. E aqueles remédios são comprados. Você entendeu? Remédio de diabetes, remédio de hipertensão, remédio de controle psicológico. Tem vários remédios que são dados pelo governo. Então, isso é um gasto. Chegou um tempo, que foi próximo a 2000, que isso estava saindo do controle. Então, houve a necessidade de chegar, pô, agora vamos ter que pensar em prevenção. Quem é que faz isso? Alimentação, se a pessoa se alimenta bem, tem risco menor de ser cardiopata, porque ele não engorda, não come gordura, então eu vou gastar menos com produto, com remédios. Atividade física, melhora as milhões de doenças. Para câncer, Alzheimer, entre outros. Previne tanto. Sim. Problemas ortopédicos, problemas psicológicos, controle de diabetes, controle de hipertensão, cardiopatas, cardiorrespiratórios, circulação. E são remédios que são dados pelo governo. Então, eles começaram a pensar em prevenção. Sim. Entendeu? Mais ou menos está acontecendo agora também com a comorbidade. Sim. Entendeu? A gente já... vários jornais passou sobre erisina. É um hormônio que é produzido quando você faz exercício físico. A erisina, ele evita que o coronavírus, que o Covid-19, se aclope na pessoa que pratica e tem erisina em excesso no seu organismo. A chance de pessoas que praticam atividade física pegarem o corona é muito superior, assim, de não pegar. Sim. De não pegar, é muito superior a uma pessoa que não pratica atividade física. É em torno de 60% a 70%. Quer dizer que essa pessoa não vai pegar? Não. Não é ele tem nada, probabilidades maiores de não pegar. Isso. Estatisticamente, você entendeu? Porque assim, ele pode praticar atividade física, mas ele é fumante. Ele bebe o tempo todo. Tá um pouquinho acima do peso. Além da atividade física, tem outros problemas. Você entendeu? Sim. Então, não é só o exercício que vai controlar isso. Mas se ele, vamos lá, se alimenta direito, está aí num grau de avançado de idade, não tem comorbidades e pratica atividade física, sim, é muito difícil essa pessoa pegar. Sim. Tanto que nosso presidente chegou a falar, né, que os educadores físicos deveriam ser uma das profissões últimas a tomar vacina. Você entendeu? Ele chegou a falar isso. Sim. Ele, justamente de certa forma... o perigo, vamos se dizer, é menor, o risco. O risco é menor do que os outros. Ok. Você entendeu? Só que aquela história. Aí, Léo, pegando esse gancho aí sobre a questão do Covid, eu sei que você atende muitos idosos, né? Como é que foi trabalhar com idoso nessa pandemia, nessa quarentena? Jesus amado. Ó, no início foi assim meio diferente, meio assim, eu tive que me readaptar também, então, vestimentas. Comecei a utilizar o toque, a gente cada vez pegava benzinho, idoso, você acaba pegando muito. Eu também trabalho com pessoas que têm deficiência visual. Então, esse tipo de pessoa você tem que acabar tocando, certo? Então, com o período da pandemia, você tem que evitar. Sim. Um certo distanciamento. Então, eu tive que colocar máscara, a protetor facial, certo? Luvas, se eu tiver que tocar na pessoa, justamente para conseguir trabalhar com esse público, certo? O exercício físico em si, o que eu já trabalhava, só como eu falei, a preocupação aumentou. Sim. Você entendeu? Com esse tipo de público. Isso. E assim, os cuidados tiveram que aumentar demais. O lugar onde eu fazia com ele, por exemplo, algumas pessoas estavam mais cansadas, eu fazia no quarto. Eu levo para a varanda, lugares mais abertos, mais arejados, você entendeu? O cuidado de andar em lugares tipo play, que passa outro tipo de pessoas, eu já não levava mais. Eu fazia caminhadas por dentro do apartamento, com obstáculos, algo do gênero, para gerar um gasto calórico próximo ao que ele fazia lá no play. Você entendeu? Então, eu tive que adaptar o treinamento de uma forma que ele não levasse esse público para um lugar onde se arrisca. Certo? Evitei, como profissional, viajar, entrar em outros lugares onde tenha muito público, essas coisas,
O único lugar que eu trabalho e que eu frequento, assim, durante essa pandemia toda, muita gente me conhece, é a musculação. Eu sou praticante assíduo da musculação, certo? Então, é um lugar que eu trabalho, você via. Eu ia para sua casa, estava tudo fechado na pandemia, eu levava meu kit para fazer atividade em casa. Você entendeu? Porque já tive problemas antecessores de depressão, onde eu fui curado com atividade física, por isso a recomendação também, certo? Não, e Quem me... gente, só um parêntese aqui, realmente. Para quem não sabe, ele é meu cunhado, né? Ele é esposo da minha cunhada. Então, assim, quando vinham para cá para casa, né? A gente sempre foi muito restrito nessa questão da pandemia, somente a gente do ciclo familiar, né? Então, assim, ciclo familiar sem aglomeração. É aquele processo, todo mundo de máscara, todo mundo junto, mas de máscara. E todas as vezes que ele vinha, até com a máscarazinha dele na área aqui no final, botava o aparelhozinho na árvore, tava ele lá, ó. Eu falei, gente, como é que consegue? A gente tá na areazinha do lado, conversando, comendo ele lá, ó. Falei, gente, então assim, tudo isso é para também ter como exemplo, né? Essa questão do cuidado. Aquela história. Exato. Se você fala de um cardiologista. Corpo, exato. Você fala de um cardiologista. E esse cardiologista não cuida de si próprio, como é que ele vai cuidar dos outros? Ele pode ser um ótimo inteligente, pode ser bem uma sabedoria acima do normal, mas infelizmente a população, a cultura ainda é o ver, você entendeu? Então, se você faz consigo e induz isso aos outros, é uma forma motivacional também. Você entendeu? Alimentação, quem trabalha com nutrição, comer uma alimentação mais saudável, mostrar aquela alimentação saudável durante o dia. Se você trabalha com nutrição, isso é ótimo, chama. O cara que trabalha com fisioterapeuta, ele mostrando exercícios que melhora a qualidade, o sentar, a posição correta da coluna, a cadeira com a distância, quantidade de travesseiros, tudo isso influencia na qualidade de vida. Você entendeu? A forma que seu pescoço vai estar, a forma que sua coluna vai estar, sentada no trabalho. Muita gente não sabe. É lei, pessoas que trabalham com computador, a cada 1 hora de trabalho, ter 10 minutos de intervalo. Justamente por causa de um movimento repetitivo. Você entendeu? Sim. Então, muita gente não sabe dessa lei. Justamente aconteceu com os educadores físicos, como a gente trabalhou com ginástica laboral. A necessidade, foi uma briga que a gente teve com as empresas para colocar ginástica laboral em empresa. Muitas empresas falam de melhorar a qualidade do seu funcionário, mas na verdade não é. É para evitar que eles fiquem doentes e eles não tenham que gastar com outro funcionário para repor. Mas é aquela história. Está trazendo qualidade de vida de qualquer jeito. Você entendeu? O objetivo foi mas trouxe qualidade de vida. Você entendeu? Como o Dri botou aqui, Dri, seja bem-vinda. A corrida ajudou meu irmão durante a depressão. Como a gente falou um pouco mais cedo sobre a questão da ansiedade e da depressão. Então, acaba que as comorbidades, né? Como já tinha dito, são 2, tem que ser a junção de 2. 2 ou mais. Uma patologia, né? Ela ajuda. Patologia ou doença. Quarentena, né? A gente tem trabalhado muito sentado. Então, tem que trabalhar essa questão da lombar, da postura. Tem a questão da depressão, da ansiedade. Então, são vários fatores que começaram a surgir com um grau elevado na quarentena. Então, assim, procura, né? Porque quando todo mundo que é amante dos exercícios, né, falam o quanto isso também é legal. Por exemplo, meu marido, ele corre. Quando ele corre, ele cria coisas correndo, cria música, cria peças, ele cria muita coisa. Às vezes chega, criei não sei o que, eu fiz, você não estava correndo? Sim, mas é o momento, é aquele momento que você está ali concentrado, só em você. Entenda uma coisa, não só o momento concentrado, entenda uma coisa, quando você faz exercício físico, você aumenta o grau de memória. Sim. Aumenta a quantidade do seu sistema nervoso central. Então é um período que você aumenta também a produtividade. Sim. Você entendeu? Então isso faz com que, se ele vai correr já pensando em algo, ele vai conseguir acelerar aquele processo. Você entendeu? Então, por exemplo, ele estava com alguma música na mente, certo? E começou a correr, aí ele viu alguma coisa que se assemelhe. Se ele não tivesse praticando atividade física e passasse por ali, ele poderia não ter captado.
Mas como ele tem aquele aumento durante a atividade, passou para aquele ambiente, ele conseguiu captar. Sim. É um dos processos da atividade física, você entendeu? Então, o exercício físico é a mesma coisa. A gente tem um chamado efeito EPOC, o efeito pós-treino. Esse efeito pós-treino dura em torno de 1 hora e meia pós-treino. Seu corpo está com os hormônios tudo alto, tudo trabalhando rapidão. Seu sistema nervoso está se recuperando, está processando muito mais rápido, está gerando memória, gerando processos inflamatórios e recuperando. Você entendeu? Então, muitas vezes a pessoa está cansada. Chegou do trabalho, está cansada, começou a atividade, aí ela vai, fez a atividade, ela estava cansada, já ia dormir. Ela vai começar a produção hormonal, não vai deixar ela dormir naquela hora. Ela só vai conseguir dormir quando o corpo dela voltar ao processo de hibernação, que é daqui 1 hora e meia depois do feito EPOC. Esse período, o corpo dele está produzindo alto. Você entendeu? Como o Diego falou aqui agora, ó, muitas vezes a pessoa só enxerga a qualidade de vida aumentando depois que se permite fazer, né? Então a gente tem que começar a se permitir para conseguir enxergar isso. Porque a Dri mesmo está falando aqui que a ginástica laboral da empresa que ela trabalhou, né? Quando ela estava grávida, ajudou muito no processo durante a gravidez, né? Então, assim, já está grávida. Ficar sentada há muito tempo. Então, assim, era um momento... Tem alguns países... Rapidinho, só te atrapalhando. Tem alguns países que grávida também é considerado como morbidade, certo? Alguns países. O período de gravidez, entre 3 a 8 meses. Porque esse período é um período de risco, certo? Sim. Antes dos 3 meses, você tem o risco de perder, certo? O último mês, a atividade física também pode acelerar o processo de parto, certo? Sim. Então, esses 2 períodos, de 1 a 3 meses, não é, e de 1 mês em diante também não é, porque é na indicação de atividade física, certo? Sim. Então, o período de grávida, a grávida, ela acontece vários fatores fisiológicos no corpo dela durante a gravidez. Algumas até ficam diabéticas provisórias. Sim. Porque o corpo dele está tudo mandando aquela alimentação para o bebê. Sim. Então, vai pouco para o corpo. A produção de secar também aumenta demais na mulher. A produção hormonal feminina aumenta muito, porque ela vai ter que produzir para 2. Você entendeu? Sim. Vai aumentar também o peso dela, então vai sobrecarregar a coluna. Se você vê quase toda grávida, bota a mão na lombar. É normal. Você entendeu? Ou no joelho, para levantar. Isso porque ela está com peso em excesso. A placenta, o corpo dela está com líquido sinovial em excesso. O que é líquido sinovial? É um líquido lubrificante e leva os nutrientes para a musculatura e articulações. Certo? É um líquido branquinho, que se muitas pessoas tocarem uma espinha, acaba vendo. Certo? É aquele líquido branco. É aquele líquido mesmo. Dri tá até falando aqui que até hoje o ciático dela sofre. Isso pode, depois que tem anos já, depois que teve neném, ainda permanecer desamado? Pode. Algumas grávidas, por causa do tamanho da barriga ou do distanciamento do quadril, pode causar um processo. Se ela não tratar, pode ficar anos para recuperar. Agora tem tratamentos. Através do treinamento, um dos tratamentos muito utilizados hoje em dia, até por atletas. Falhou um pouco, eu tô aqui rindo. Tratamento do abdômen. Voltou, Léo. Eu tinha coisado sua internet aí. Eu tava aqui rindo porque tá aqui Mina e Diego, né? Mina perguntando se acha que tá grávida porque tá doendo a lombar, que só vive com a mão na lombar. Diego achando que um dia também ele já teve grávida. Que engraçado, né? Porque realmente é uma posição, todo mundo mete a mão aqui e fica... Mas continue. Assim, então, o que eu estava dizendo, o processo de diástase das mulheres acontece por causa do aumento da barriga. Ele acaba espaçando o abdômen. Então, isso, algumas pessoas não voltam. Algumas pessoas não voltam. E se não volta, o abdômen, ele segura a coluna. Sim. Certo? Principalmente 3 grupos musculares. Transverso abdominal, múltiplos e paravertebrais. Certo? São os 3 principais que seguram a coluna e eles são os músculos internos. Você não consegue ver. Você só vai sentir nessas horas, nesses períodos, quando se abaixa, quando pega alguma coisa, que aí você acaba tendo essas dores.
Então, muitas vezes, os músculos, a pessoa está com aqueles músculos externos, lindo, maravilhoso, mas sente dor de coluna. Normalmente são os músculos internos, você entendeu? Na grávida acontece muito. A pelve da mulher, como enlargueceu para poder a passagem da criança, não voltou totalmente. Então ela precisa de um incentivo. Como é que faz isso? Os músculos. Você trabalhando os músculos pélvicos, melhora até a parte urinária da mulher, que muitas acaba, quem foi grávida sabe, acaba tendo um pouquinho de restígio de urina, que fica caindo, até depois, anos e anos depois da gravidez. Tudo isso fala, tem que melhorar. Do exercício pélvico, né? Isso. Tanto o fisioterapeuta indica como isso. Como elevação pélvica e manutenção pélvica. São 2 exercícios que você tem que fazer para conseguir melhorar esse retorno do quadril. Isso. Certo? Mais alguma pergunta? Você tá vendo a interação do pessoal? Eu não sei, não vou mentir para você, escutei tudo o que você falou, mas era escutando, tentando me controlar para não rir. Olha só isso aqui. Dri largou logo aqui, foi o meu caso. Minha barriga ficou enorme, eu parecia uma azeitona no palito. Ô, meu pai do céu. Maravilhosa. Ó, outra, socorro. Minha barriga também já tá passando meu abdômen. Jesus. Imagine. Aí daqui a pessoa não sabe se é muscular ou até mesmo ósseo. Verdade. Essa questão, a dor aí, não... essa história é aquela história. Ela vai ter que ou passar por um educador físico e um fisioterapeuta que trabalha com essa área de reabilitação, para ele fazer os testes de gaveta, que se chama, né? Que hoje alguns médicos já até esqueceram de fazer, todos só fazem a ressonância para saber. Sim. Que é um risco também, que aquilo ali é uma bomba nuclear no... Sim. De ter uma quantidade, certo? Então, alguns casos, tem como você identificar com os testes de gaveta, certo? Você fazer um movimento e ver qual ângulo, a quantidade de espessura de um lado para o outro, se um está mais alto do que o outro. Então, você sabendo, tem algumas técnicas que você sabe, você consegue melhorar muito a qualidade de vida da pessoa, certo? E assim, mesmo aquelas pessoas que têm dores naquela região, eu tenho dor, não vou agachar. Não. Você senta no carro, você agacha. Você senta na cadeira, você agacha. Você vai no banheiro, você agacha. Se cair alguma coisa no chão, você agacha. Vai pagar uma panela no chão, você agacha. Então não é deixar de agachar, é como você vai agachar. Com a maneira correta de agachar. Você entendeu? Porque a gente foi ensinado de maneira errada. A gente tem uma vida errada. A gente senta errado, levanta errado, come errado. Então a atividade física, como eu estava falando no início, associada à alimentação, é onde você tem o maior resultado. Você entendeu? O processo, como eu te disse, o processo inflamatório, junto com o descanso, sem a alimentação correta, demora mais tempo para se recuperar. Porque ele vai ter que acumular aquela quantidade de nutrientes para conseguir se recuperar. Se você sabe, eu gasto 2.000 calorias, necessito de 1.300, já está o suficiente. Você entendeu? E para ter isso tudo, precisa de quê? De acompanhamento de nutricionista, profissional. Um profissional da área de educação física para poder, né, isso. Fazer da forma correta. Acho que ela está me dizendo que você falou algo sobre, que ele sempre comenta, né? Que é sobre o treino da academia e aeróbico, e com isso ajuda em relação à memorização e estudo para concurso, assim como outras atividades intelectuais, né? E ele queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da junção do treino da academia com o aeróbico e o que isso ajuda na memorização e estudo para concurso. Quando você faz o concurso, que é o TAF, né? Sim. Que é os concursos, os TAFs, eles normalmente são pensados em quê? Partes funcionais. Você vai fazer a parte funcional de quê? Do trabalho que você faz. Se não for do trabalho que você faz, é uma maneira de você inibir pessoas que não são qualificadas para aquele serviço, para aquele trabalho, certo? Vamos dizer assim, polícia militar vai fazer barra. Ele vai fazer barra o dia todo? Não, mas ele carrega uma arma. Então ele necessita de um peso no ombro, um peso da farda, vai fazer o abdominal, para saber se ele vai ter capacidade de carregar a farda. Aquela farda é pesada. Não pense que é leve, certo? Aquelas botas são pesadas. Então vai fazer o trabalho de corrida para saber se você consegue. Você entendeu? A corrida
é uma forma de saber se você está qualificado para o dia a dia. Um ladrão correr de você. Você não vai sair dando tiro para cima de a torta direita. Você vai ter que correr a ele. Então, ele é pensado mais ou menos da forma que elimine as pessoas que não são qualificadas, além da parte intelectual, que é a outra parte que vai ser colocada, certo? Corrida, com os exercícios, tem exercícios específicos que são similares à corrida. Você fazer um avanço, o agachamento. O grupo muscular mais utilizado na corrida é o glúteo, quadríceps e panturrilha. O agachamento trabalha esses três. Então, você fazer um agachamento, você melhora a sua corrida. Você entendeu? Se for um agachamento voltado à corrida, um avanço, um stiff, algo do gênero, você potencializa a sua corrida. Você entendeu? Na corrida, normalmente, a gente trabalha a parte de resistência aeróbica. Você, períodos da sua corrida, você também trabalha a anaeróbica, que é o trabalho neuromuscular, o trabalho do músculo, não só a parte cardio. Então, se tem um período da corrida que você vai trabalhar os seus músculos, você precisa trabalhar ele fora disso. Sim. Você entendeu? Qual a maneira mais fácil? Através do trabalho neuromuscular. Qual é? Trabalho com carga. Qual é a carga? Pode ser um elástico, pode ser as molas do Pilates, pode ser uma bola, pode ser uma bag, pode ser uma barra, pode ser um peso, um anilho, um halter. Agora, qual é o exercício? Vai ter que analisar qual é a marcha dessa pessoa, certo? Quanto ele consegue correr, você entendeu? Vai fazer um treino intervalado, vai fazer um HIIT, vai fazer um progressivo, vai ser um contínuo, aí vai ter que analisar qual é o tipo de corrida que ele consegue, você entendeu? Eu normalmente indico para pessoas que estão querendo fazer concurso um trabalho intervalado. Você consegue mover muito mais alta intensidade e uma recuperação mais rápida. E 1 ou 2 vezes na semana fazer o resistido, que é para saber se ele já está conseguindo bater aquele tempo. Junto com todo esse treinamento para passar no TAF, se ele não tiver no período ainda, que é pós a prova teórica, a prova prática, se ele ainda for fazer a parte teórica, é como eu estava dizendo, todo exercício ele aumenta o sistema central do cérebro. O seu corpo é controlado pelo seu cérebro, é controlado pelos seus órgãos. Quanto mais ele tiver produzindo em quantidades elevadas, mais memória você vai ter. Você entendeu? Você passa 10 horas estudando. Você não vai conseguir assimilar 10 horas. Sim. Isso tem comprovações científicas. Você consegue até 4, 5 horas. Mas você que pratica atividade física, você consegue até levar isso. Se aproximar. Você entendeu? Aí você estuda 10. No outro dia você vai estudar 10. Você acha que você estudou os 20? Não. Mas o exercício vai ajudar a descanso, né? Tem o descanso do músculo. Tem a parte do descanso. Tem o descanso do músculo, como academia, exercício, e tem a parte do cérebro. Isso. Aí o descanso do período do exercício vai servir também como período de descanso do seu organismo. Você entendeu? E o processo de aprendizado. Toda vez que você aprende um movimento, aprende alguma coisa, você está aumentando sua memória. Não só com os estudos, como também com os movimentos. Então você aumenta a sua memória. Então é aquela história. Claro, se eu estou no período teórico, eu falei o quê? Precisa de 150 minutos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Sim. Você treina 3, 4 vezes intensidades maiores na semana e utiliza o resto do período da semana para estudo. Você entendeu? Maravilha. Se você for ver, você pode treinar. Eu tenho clientes mesmo que treina 3 vezes na semana, em torno de 1 hora e meia, e nos outros dias eu passo um tipo de dever de casa. É tipo um trabalho de Tabata, que dá para fazer rápido em casa, que é no máximo 15 a 20 minutos, como incentivo, para ele não perder o condicionamento físico. Você entendeu? Sim. E o resto do tempo utiliza, claro, a pessoa trabalha para estudar. Eu acho que foi bem esclarecedor, não foi não, Atilão? Ó, vamos finalizar que tá dando horário, tá? Eu gostaria de agradecer a sua presença, todo esse conhecimento. Grazi entrou aqui também, ó. Esse profissional é top, completo, fez toda a minha reabilitação depois de uma fratura e perda de 41 quilos. Só gratidão. Grazi Barreto. Então é só aí a gente ver, né, a qualidade do profissional que você é e o quão foi enriquecedor essa troca nesse papo de avanço de hoje, tá? Gente, agradeço também a presença de todos vocês e
No YouTube a gente não salva esse vídeo, tá? No Instagram. Mas os outros Papos de Avanço, as outras quintas-feiras, estão todas no YouTube. Quem não assistiu as outras lives, vai lá no YouTube da Manga de Vez e já comece a assistir aos pouquinhos. Foram temas bem legais, bem interessantes e bem diversificados, tá? Vai, como hoje, de atividade física na reabilitação de comorbidade até a tatuagem, entendeu? Então, assim, é bem plural. Então, eu espero que vocês gostem. Fiquem ligados sempre aqui na Manga de Vez, tá? A gente sempre vai dizer quais são as próximas lives que vão acontecer. Então é isso. Léo, eu agradeço demais a sua presença. Venda seu peixe, você faz acompanhamento online. Se as pessoas tiverem interesse, primeiro eu queria... trabalho com você, de fazer, enfim. Fale aí. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que me participaram. Obrigado pelas perguntas. Que eu tenha conseguido esclarecer grande maioria das perguntas. As que eu não consegui esclarecer, se quiser entrar em contato pelo meu Instagram, pelo meu chat, pelo meu e-mail, etc., que eu posso deixar depois com Camila, para continuar esclarecendo. Eu sou aberto a perguntas. Quem quiser contratar o serviço, pode ser através do meu cartão que eu tenho no Instagram e no Face, certo? E entrar em contato no chat, que é um cartão virtual feito pela Manga de Vez também. Tomara, assim, costumo dizer que todo profissional precisa estar sempre qualificando. Se eu não conseguir responder a pergunta, pode ter certeza que eu vou pesquisar e tentarei te explicar da forma melhor possível. Assim como qualquer profissional deveria fazer. Sim. Certo? A gente não sabe de tudo o tempo inteiro, né? Ninguém sabe. Nós somos máquinas, mas é muito mais fácil a gente não saber que é da área e ler algo e lembrar o que foi e conseguir explicar do que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum da área lê e não vai entender nada. Então, os blogueirinhos da vida. Logo no terminar essa live, a gente vai deixar uma postagem no perfil da Manga de Vez, falando um pouco sobre o que falamos hoje aqui com o Léo. Se tiverem qualquer dúvida, pode deixar lá, que ele vai depois lá e comenta e responde todos vocês. Se for mais complexo, fala pelo direct, tá certo? Ele vai lá e divide um pouco mais isso com vocês. Então, Léo, mais uma vez, muito, muito obrigada, tá? Eu tô correndo. Beijo, obrigado a vocês. Já mandou mensagem. Beijo. Um beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Obrigada, gente, pela presença.